E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Galera, eu já vou falar da história, a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. E hoje teremos o quê? Hoje teremos atualização na playlist Renascimento. Essa semana eu consegui encontrar várias histórias. Teremos várias histórias em vários pontos de vista, tá? Segunda-feira, agora tivemos uma história no ponto de vista da vilã que foi incrível. Eu amei aquela história. Eu acho que tá numa das melhores que eu já postei aqui no canal. Estou escutando isso? A mini funcionária mandando calar a boca. Ela vai ser demitida. Gente, espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de pá, tá? Pra quem não sabe, pá é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipá. Para, Ana! Palhaça. Espero que vocês gostem da história, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e tchau. Dá tchau, neném. Tchau. Depois do meu renascimento, a primeira coisa que fiz foi jogar todas as fotos minhas e de Julian Volkov na lareira. Depois, despedacei as cartas de amor de Adrian Moretti. Na minha vida passada, Dom Volkov jurava que me amava, mas depois que desisti da aceitação na Universidade de Columbia, só para conquistar a aprovação da família dele, ele deixou o país com Helena Marchesi. Sua carta de despedida foi curta e precisa. Ela precisa de mim mais do que você. Chorei por 3 meses seguidos, e então Adrian apareceu. Ele me trazia café da manhã do clube dele todas as manhãs, sempre garantindo que fosse meu favorito. Ovos e café preto. Esperei por você por 8 anos, Bella. Só me dê uma chance, disse o herdeiro Dom. Eu me casei com ele. Ele estava em casa todas as noites, e seus olhos nunca se desviavam. Eu realmente achei que finalmente tinha encontrado meu felizes para sempre. Até aquela noite de inverno, em que meu carro perdeu o controle na Long Island Expressway e bateu forte contra uma árvore. Com 3 costelas quebradas e o baço rompido, passei 7 dias conectada a um ventilador na UTI. No 7º dia, recuperei a consciência por um instante e ouvi as enfermeiras fofocando no corredor através da cortina fina. Pobre madre, sussurrou uma enfermeira bem do lado de fora da minha porta. Dom vem ao hospital todos os dias, mas não entrou no quarto dela nenhuma vez. Shh, você não sabia? Ele vai direto para a ala VIP para cuidar daquela mulher, Helena Marchesi. Ouvi dizer que o custo do tratamento dela pode levar um país pequeno à falência. As famílias Volkov e Moretti estão arcando com toda a conta. Foi nesse momento que percebi que ambos os homens vinham financiando Helena pelas minhas costas há anos. Eu não passava de um peão usado pelos dons das 2 famílias para lavar suas enormes e ilícitas despesas. Depois de morrer sozinha naquela cama de hospital, Deus me deu uma segunda chance, me jogando de volta aos meses antes de recusar minha aceitação na universidade. Dessa vez, eu ia vender a casa que meus pais me deixaram e comprar 2 passagens aéreas, uma para minha avó e outra para mim. Vovó, estamos indo! Pobre Madre Moretti, sussurrou uma enfermeira bem do lado de fora da minha porta. Dom vem todo dia, mas não pisou dentro do quarto dela uma vez. Sim, ele sempre vai direto para a mulher da sala VIP ao lado. Eu estava na UTI por 7 dias após o acidente. Eu não conseguia me mexer, mas estava totalmente consciente o tempo todo. O consigliere chamou Adrian várias vezes, mas ele nunca apareceu, exceto que ele esteve ali o tempo todo. Por que escolhi um homem como ele? Lutei para abrir os olhos, mas só conseguia ver a linha plana no monitor. Então, veio a escuridão permanente. Quando abri os olhos novamente, a luz ofuscante do sol me forçou a fechá-los. Eu estava de volta à minha mesa, e o calendário mostrava que eu tinha exatamente 3 meses antes de desistir da Columbia para Julian. Desta vez, atendi o telefone que tocava no Escritório Internacional de Admissões. Dean Miller? Sim, estou confirmando minha vaga no programa de intercâmbio. Obrigado por segurar para mim. Maravilha, Isabela. Esta é uma oportunidade que muda a vida, e seria uma tragédia desperdiçá-la. Desliguei e imediatamente liguei para Sal, um corretor de imóveis que já foi sócio do meu pai. Quero colocar a casa à venda, só em dinheiro, e quero fechar em 30 dias. Assim que tudo ficou pronto, Julian chamou, com tom seco e exigente. Bella, a Helena está tendo problemas com a tese de graduação. Você é a esperta, vai ajudar ela. Reddit Contos e Afins. Helena. Sempre era a Helena. Na minha vida passada, fiquei acordada por 3 noites seguidas para salvar o projeto dela, mas o nome dela era o único que aparecia no prêmio final. Julian dispensou meu cansaço com um colar de diamantes. Helena é frágil. Ela precisa desse prêmio para construir o portfólio dela, então não conte uma palavra disso para ninguém. Eu tinha sido incrivelmente burra naquela época. Segurei o telefone com força. Tudo bem, me envie os arquivos. Boa garota, disse ele desligando abruptamente. Mais tarde naquela tarde, Adrian bateu na minha porta trazendo caixas de comida para a viagem e colocando-as sobre minha mesa antes de falar baixinho. Ouvi dizer que a Helena está muito estressada com o projeto dela. Você sabe que ela sempre foi doente desde aquele ataque em Palermo, e Julian sempre se preocupa com ela. Eles sempre tinham suas desculpas.
Helena era frágil, e Helena precisava de ajuda. Olhei para cima e sorri para ele. Eu entendo, Adrian. Não vou dificultar as coisas para o Julian. Ele soltou um suspiro visível de alívio. Ambos achavam que eu ainda era a velha Isabela Rossi, a garota que faria qualquer coisa pelos outros até quebrar. No dia seguinte, fui à biblioteca da universidade organizar meus materiais de inscrição. Foi então que avistei o carro de luxo de Julian do lado de fora, com vários soldados sentados no café perto da entrada, enquanto ele e Helena se encolhiam em um canto lá dentro. Ela parecia radiante, encostada nele e perfeitamente saudável. Eu realmente não sei o que faria sem você, Julian. Ela sorriu docemente. A expressão de Julian suavizou uma ternura que eu nunca tinha visto em seu rosto. Não seja boba. Ele se virou para pegar o café e seu rosto ficou duro instantaneamente ao me ver. Ofereci um leve sorriso e desviei o olhar. Eu não me importava mais. Logo, tudo isso acabaria. Eu não toquei em uma única palavra da tese de Helena. Alguns dias depois, Julian me encurralou entre as estantes da biblioteca. Ele arrancou o livro didático das minhas mãos e o jogou no chão, o baque pesado chamando olhares afiados de todos ao redor. Bella, eu te disse para ajudar a Helena, e você está aqui perdendo tempo? Helena se encolheu atrás dele, os olhos grandes e inocentes. Eu só estou fazendo pesquisa, eu disse, mantendo a voz firme. Que pesquisa pode ser mais importante do que a formatura da Helena? Ele puxou Helena para mais perto de si. Ela não dorme há dias por causa disso, e você não se importa nem um pouco, não é? Helena puxou levemente a manga dele. Julian, por favor, não fique bravo. Bella provavelmente tem as próprias coisas para resolver. Eu dou um jeito sozinha. As palavras dela só alimentaram a raiva dele. Ele me encarou, o maxilar tenso. Viu isso? Olha como a Helena é compreensiva. Bella, quero a proposta final na minha mesa dentro de uma semana. Cruzei os braços. Entendido. A expressão dele suavizou um pouco enquanto ele passava o braço em volta de Helena. Vamos, querida. Vamos àquela doceria que você ama. Eles foram embora sem olhar para trás, me deixando ali em meio aos sussurros dos curiosos. Respirei fundo e peguei o livro. Quase tinha acabado. 2 dias depois, Julian ligou de novo, a voz gelada do outro lado da linha. O que diabos há de errado com você? O prazo está quase vencendo e você ainda não entregou. Liguei a torneira e deixei a água correr. Desculpa, Julian. Minha avó está no hospital e eu preciso cuidar dela. A formatura da Helena é crítica. Deixe seus assuntos de família de lado e resolva isso primeiro. Mas... Sem discussão, Bella. Ele me cortou. Pare de inventar desculpas. Se a Helena não se formar por sua causa, acabou. A ligação caiu. Eu encarei meu reflexo no espelho, me perguntando como eu poderia ter amado um homem assim. Naquele momento, minha corretora ligou dizendo que o comprador estava pronto para fechar o negócio naquele dia. Para oficializar a venda da casa, eu precisava esvaziar alguns móveis antigos dos meus pais. Era pesado demais para mover sozinha, e depois de hesitar, disquei o número de Adrian. Adrian, você está livre? Preciso de ajuda para mover algumas coisas. Houve um longo silêncio do outro lado. Quando ele finalmente falou, sua voz parecia tensa. Bella, agora não é um bom momento. Helena está com febre alta. Posso enviar alguns soldados para te ajudar. Helena, de novo. Esperei alguns segundos antes de responder. Não se preocupe, Adrian. Cuide dela. Eu dou um jeito. Eu tinha que admitir. Uma pequena parte de mim ainda se agarrava a uma ilusão sem esperança, querendo saber se ele realmente alguma vez me amou. Ele tinha me pedido em casamento, jurando no nosso casamento que me amaria para sempre. Será que tudo aquilo era uma mentira? Algumas horas depois, com o estômago apertado, liguei para Adrian uma última vez. Adrian, eu não estou me sentindo bem. Minha barriga dói muito. A resposta dele foi instantânea. Não se mexa. Estou a caminho. Sentei no banco de plástico frio da sala de espera da emergência, observando médicos e enfermeiros passarem apressados. Reddit contos e afins. Meia hora depois, a figura familiar dele finalmente entrou pelas portas. Ele caminhava rápido, o desespero estampado no rosto, mas não olhou nem uma vez para a sala de espera. Ele foi direto para a ala ortopédica. Levantei em silêncio e o segui. Fora de uma das salas de tratamento, Helena estava numa cadeira de rodas com o tornozelo fortemente enfaixado. Adrian se ajoelhou diante dela, a voz baixa e incrivelmente gentil. Está tudo bem, querida. O médico disse que é só uma torção leve. Você só precisa descansar alguns dias. Mas dói tanto, Adrian. Ela choramingou, exagerando cada respiração. Ele ajeitou cuidadosamente um cobertor sobre as pernas dela. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. A última parte do meu coração morreu naquele instante. Ei, como vai? Perguntei completamente sem emoção. Adrian virou-se, os olhos se arregalando em choque. Bella, o que você está fazendo aqui? Dor de estômago. Só vim pegar uns remédios, disse, gesticulando vagamente. Você está bem? Ele se levantou, visivelmente abalado. Mesma coisa, está tudo bem. Até mais. Virei e fui embora. Essa foi a última vez. A Isabela ciumenta e indefesa nunca mais voltaria. A transferência bancária foi aprovada quase instantaneamente no dia em que fechamos a compra da casa. Imediatamente transferi os fundos para uma nova conta e finalizei minha papelada de saque na universidade, além de garantir nossos documentos de viagem. Naquele fim de semana, um amigo em comum me convidou para uma festa em um clube particular, e eu aceitei. Eu não queria que ninguém percebesse que havia algo estranho comigo. Esses homens da máfia poderiam facilmente destruir qualquer paz que eu tentasse construir para mim mesma.
Quando entrei na sala privativa, vi que tanto Julian quanto Adrian estavam lá. Helena sentava-se entre eles, dois dons bajulando uma universitária. Que romântico. Depois de algumas rodadas de bebidas, Helena sacudiu um copo de dados e ofereceu um sorriso doce e brincalhão. Vamos jogar rei. O rei pode ordenar qualquer coisa a duas pessoas. A sala explodiu em aplausos, e nem Julian nem Adrian se opuseram. Helena puxou a carta do rei logo na primeira rodada, levantando a mão animada. Eu ordeno o número 2 e o número 5 para reencenar a clássica cena do Titanic. Eu sou o rei do mundo. A sala zumbia instantaneamente enquanto todos procuravam os números. Número 2. Meu coração afundou. Julian ergueu a carta número 5, a testa franzida de irritação. Julian, sobe lá! Você também, Bella! A multidão nos empurrou em direção à mesa de centro-baixa. Fiquei ali, completamente despreparada e desajeitada, enquanto Julian era empurrado bem na minha frente, parecendo completamente relutante. Adrian até deu uma risada. Vamos, Julian, não a faça esperar. Braços para fora, Bella. Levantei os braços de forma rígida e fechei os olhos, mas o abraço nunca veio. Em vez disso, fui empurrada com força. Helena comemorou feliz. Viu, Julian? Isso também funciona, né? Meu pé escorregou e eu caí para trás, a parte de trás da minha cabeça batendo forte no canto da mesa de vidro. Bebidas pegajosas e travessas de frutas caíram sobre mim, me encharcando até a pele. A sala ficou em silêncio absoluto por um segundo antes do escárnio de Julian quebrar o silêncio. Que estraga prazeres. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para mim enquanto voltava toda sua atenção para Helena. Você está bem? Adrian franziu a testa, parecendo irritado. Bella, cuidado. É só um jogo. Não precisa fazer birra. Todo mundo achava que eu estava fingindo para chamar atenção, então ninguém ofereceu a mão para me ajudar a levantar. Todos os olhos estavam voltados para Helena. Me desculpe, Bella. Eu não esperava que você não estivesse disposta a me deixar te tocar. Soluçou Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Julian a envolveu com os braços, sussurrando palavras suaves de conforto. Você não fez nada de errado. Ignorando a dor latejante, me arrastei para fora daquele ambiente barulhento. Mais 3 dias e eu teria ido embora. Cerrei os punhos, olhando de volta para as luzes fracas do salão uma última vez. No dia seguinte, era meu aniversário. Talvez sentindo uma pontada de culpa pelo incidente na boate, Adrian mandou uma mensagem. Bella, feliz aniversário. 19 horas. Restaurante Riverview. Reservei a melhor mesa para nós. Não se atrase. Logo depois, a mensagem de Julian também apareceu. Feliz aniversário. Helena não quis fazer aquilo, então não leve a mal. Vamos comemorar você hoje à noite. Fiquei olhando para a tela. Então essa seria a nossa despedida final. Respondi com um simples ok para os dois. Naquela noite, peguei um táxi até o restaurante e sentei em uma mesa de janela com vista para as luzes cintilantes da cidade. Exatamente nessa época do ano passado, estávamos nesse mesmo restaurante, e eu usava um vestido que Julian tinha comprado. Mas antes mesmo de podermos pedir, uma ligação de Helena arrastou Julian embora. Ele disse que voltaria logo, então fiquei esperando até o restaurante fechar. Todas as ligações para Julian iam direto para a caixa postal, e minhas mensagens eram completamente ignoradas. Enquanto os outros clientes e garçons cochichavam sobre mim, abri as redes sociais e vi uma postagem. Helena usava um vestido com babados, apagando velas de aniversário com Julian e Adrian de cada lado dela. A legenda dizia: resgate de bolo de emergência. Quem disse que você precisa esperar seu aniversário de verdade para comemorar? Então, meu aniversário real importava bem menos do que o desejo repentino dela por bolo. Bella, em que você está pensando? A voz de Adrian me trouxe de volta à realidade. Enquanto eu estava perdida nas minhas memórias, ele e Julian chegaram. Eles sentaram em frente a mim enquanto o garçom servia nossa comida. A mesa caiu em um silêncio desconfortável. Então Adrian ergueu a taça de vinho. Bella, sobre o que aconteceu na outra noite, me desculpa mesmo. Ele tomou um gole. Julian não disse uma palavra, mantendo a cabeça baixa enquanto cortava o bife. Vamos, Julian, diga alguma coisa. Adrian riu, mas a frase foi interrompida quando o celular vibrou. Ele atendeu imediatamente, e sua expressão caiu. O quê? Ela desmaiou? Qual hospital? Ele desligou e olhou para mim, completamente aflito. Bella, me desculpe. Helena, é hipoglicemia aguda. Ela está no Hospital Mercy. Tenho que ir. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Julian já estava de pé, pegando o casaco. Vamos, ela precisa de ajuda. Adrian empurrou a cadeira para trás. Coma alguma coisa, Bella. Voltaremos assim que ela estiver estável, eu prometo. A porta se fechou atrás deles, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Reddit contos e afins. E assim, nem sequer haveria uma despedida final. Peguei meu casaco e sinalizei para o garçom. A conta, por favor. Lá fora, o ar da noite estava congelante, mas minha mente nunca esteve tão clara. Peguei meu celular e bloqueei sistematicamente os números dos dois em tudo. Quando voltei para o apartamento, fiz uma contagem final da nossa bagagem e entrei no quarto da minha avó. Ela dormia profundamente, sua respiração estável e tranquila. Beijei sua testa suavemente. Vovó, estamos indo. Vamos para um lugar bem longe, um lugar lindo. Mal dormi naquela noite, checando nossos passaportes e passagens repetidas vezes. Quando o amanhecer caiu, cutuquei minha avó suavemente. Vovó, hoje estamos indo para um lugar muito distante e maravilhoso, tudo bem? O Alzheimer dela tinha levado muito, mas o amor por mim permaneceu completamente intacto. Ela sorriu e assentiu. Ok, Bella. Onde quer que você vá, eu vou. O sol da manhã entrava pelas janelas do aeroporto.
Segurando a mão dela com força, dei o primeiro passo em direção ao portão de embarque. Adeus, Julian. Adeus, Adrian. Espero que nunca mais nos cruzemos. 2 semanas depois, em Londres, minha avó e eu já estávamos acomodadas em nossa nova vida. Aluguei um apartamento charmoso com um jardim bem perto do campus. A vovó amava o sol e o gramado verde e exuberante, e já estava planejando plantar um canteiro de rosas lá fora. Mudei todas as minhas informações de contato e me afastei completamente da minha vida anterior, mas a vida sempre tem um jeito de trazer surpresas inesperadas. Meu Deus, Bella, Julian e Adrian estão enlouquecendo. Um e-mail de Shaya chegou, cheio das últimas fofocas da universidade. Ela era a única pessoa de quem eu ainda podia confiar um pouco. Segundo Shaya, quando não conseguiram me alcançar, praticamente arrombaram a porta da minha antiga casa. Um homem de meia idade com uma barba espessa respondeu, completamente irritado, e disse claramente que tinha comprado o lugar à vista 2 semanas antes. Julian apenas ficou parado na varanda, completamente atônito. Recusando-se a desistir, Adrian usou suas conexões para acessar os registros da propriedade. Mas lá estava, em preto e branco. Eu não era mais a proprietária. Depois foram para a universidade. O departamento disse que eu tinha tirado um semestre de folga para cuidar de um familiar doente. Shaya. Eles estão procurando por você por toda parte. Juro que vão começar a colar panfletos de pessoa desaparecida nas ruas. Enquanto isso, o mundo de Helena implodiu completamente. Sem eu por perto para escrever a tese como fantasma, ela recorreu a colar parágrafos plagiados e a contratar um ghostwriter barato. Durante sua defesa, o conselho acadêmico detectou imediatamente o plágio. Shaya. O artigo dela correspondia ao de um professor de 10 anos atrás, palavra por palavra. Meu Deus, como ela pôde ser tão burra assim? Lendo a mensagem, eu praticamente podia ouvir a risada de Shaya. A universidade colocou Helena em período probatório acadêmico e revogou permanentemente sua elegibilidade para o diploma. Anos de trabalho duro, tudo jogado fora. Ela foi chorar para Julian, mas dessa vez ele não ofereceu uma única palavra de conforto. Ele apenas a encarou, a voz fria. Então Isabela fez toda a sua lição de casa e projetos? Seus soluços pararam instantaneamente. Julian obteve sua resposta, virou as costas para ela e ordenou que seus soldados a retirassem de sua vista. Logo depois disso, Adrian usou todas as conexões do submundo que tinha para rastrear listas de passageiros de companhias aéreas. Mas ele não encontrou absolutamente nada. Shaya. Eu nem o vi por aqui ultimamente. Dizem por aí que ele não sai de casa há 1 semana. O tempo pode ser um curador, mas também pode ser um veneno lento. 1 ano depois, minha vida em Londres era incrivelmente tranquila e gratificante. Tudo estava perfeito. Após encerrar o semestre, consegui um estágio em uma das principais empresas globais de design. A condição da vovó melhorou significativamente, como se o ar de Londres a estivesse curando. Ela até começou a ter conversas animadas com a senhora britânica idosa da casa ao lado. Eles se sentavam juntos do lado de fora, uma gesticulando animadamente enquanto a outra ouvia atentamente, tornando-se grandes amigas. Para celebrar meu estágio, levei-a para um piquenique em Hyde Park. O sol estava quente e o clima estava simplesmente lindo demais para resistir, então tirei uma foto rápida nossa. Por impulso, postei a foto em uma conta de rede social que eu não tocava há séculos. Esqueci completamente que as configurações de privacidade da minha conta estavam totalmente abertas. Aquela única foto foi como uma pedra enorme caindo em um lago estagnado, causando uma verdadeira comoção no meu antigo círculo. Shaya me mandou mensagem instantaneamente, com uma enxurrada de capturas de tela e pontos de exclamação. Shaya. Bella, é hilário. Julian e Adrian têm revirado o mundo procurando por você. Provavelmente já estão reservando voos para Londres agora mesmo. Quase instantaneamente, os comentários deles apareceram abaixo da postagem. Julian. Bella, onde você está? Volte para casa, desculpa. Adrian. Me diga onde você está. Estou indo agora. Eu não ia deixar aqueles dois bagunçarem minha vida de novo. Apaguei o post e bloqueei minha conta. Mas isso não os impediu. Depois de perder o diploma, Helena desmoronou completamente e me culpou por tudo. Desesperada e sem dinheiro, ela foi até Adrian para jogar sua última carta. Me dá dinheiro, Adrian. Me dá, ou eu conto tudo para o Julian. Adrian parecia completamente exausto, os olhos vermelhos. Quanto? Então, uma voz arrepiante ecoou logo atrás dele. Me contar o quê? Adrian congelou. Julian estava parado na porta, emoldurado pela luz de fundo, sua expressão completamente indecifrável. Helena virou-se num piscar de olhos, se jogando em direção a Julian e gritando com toda a força. Julian, eu nunca fiquei doente. Tenho dívidas enormes de jogo. Adrian me pagou para fingir e te tirar do país para tratamentos médicos, só para poder se aproximar da Isabela. A mente de Julian ficou completamente em branco enquanto ele encarava Adrian, seu melhor amigo. Adrian nem tentou negar. Ele simplesmente fechou os olhos, os ombros caindo em derrota. Adrian! Julian rugiu e deu um soco. Os dois homens que antes se aliaram perfeitamente para proteger Helena, agora se voltavam um contra o outro, se despedaçando por causa de Isabela. Os dois melhores amigos se tornaram inimigos amargos. Julian parecia completamente convencido de que, assim que o mal-entendido fosse esclarecido, eu correria de volta para ele. Com uma persistência incansável, ele conseguiu localizar minha universidade e meu endereço em Londres. Naquela tarde, saí da sala de aula e o vi parado ao lado do prédio do campus. Ele parecia ter passado por um inferno no último ano, com olheiras profundas sob os olhos vazios e uma camada espessa de barba por fazer cobrindo o maxilar. No momento em que seus olhos pousaram em mim, eles brilharam com um desespero absoluto. Ele correu até mim,
as palavras tropeçando umas nas outras. Bella, eu sei de tudo agora. Foi tudo culpa minha. Eu te entendi completamente errado. Por favor, só me perdoe. Ele estendeu a mão para segurar a minha, mas eu dei um passo brusco para trás. Estudantes passaram por nós, lançando olhares curiosos em nossa direção. Eu não tinha vontade de causar uma cena. Acho que você está enganado de pessoa, senhor. Passei direto por ele sem olhar para trás. Isabela. A voz dele falhou, rouca e trêmula, mas continuei andando. Julian não desistiu. Ele começou a esperar do lado de fora das minhas salas todos os dias e a rondar perto do meu complexo de apartamentos. Ele recorreu a todas as táticas desesperadas que teria odiado no passado, me inundando de flores, presentes caros, cartas de desculpas manuscritas e até ficando na chuva forte só pra me ver. Eu o ignorei completamente. Deus me deu uma segunda chance na vida, e eu não ia desperdiçar nenhum segundo dela com ele. Numa tarde, meu colega de classe Léo, um britânico genuinamente gentil, me acompanhou até a biblioteca. Estávamos discutindo nosso projeto, e as piadas bobas dele me fizeram dobrar de tanto rir. Vocês dois! Julian de repente saiu de um caminho lateral, apontando um dedo furioso para Léo. Quem diabos é ele? Ele parecia exatamente uma criança mimada cujo brinquedo favorito acabara de ser arrancado. Olhei friamente para ele e continuei andando. Não vá embora! Senhor! Léo avançou, bloqueando Julian de se aproximar de mim com elegância. Por favor, pare de importunar minha amiga. Por cima do ombro de Léo, Julian me encarou por um longo momento. Então, a luz em seus olhos se apagou. Ele se virou e foi embora. Mas ele não foi o último a tentar. Adrian escolheu uma abordagem muito mais arrogante, usando a enorme influência e riqueza da família para doar uma fortuna à minha universidade e estabelecer uma nova bolsa de estudos em meu nome. Os termos legais afirmavam explicitamente que eu seria a primeira beneficiária. A notícia se espalhou como fogo pela comunidade estudantil internacional, e todos sabiam a verdade. Um magnata da máfia estava tentando usar seus bilhões para comprar um pedido de desculpas. Ou melhor, para me recomprar. Adrian honestamente devia acreditar que nenhuma garota poderia resistir a uma tentação tão deslumbrante. Era realmente patético. Divulguei uma declaração pública oficial através do escritório da administração da universidade, rejeitando categoricamente a bolsa de estudos. Minha razão foi curta e simples. Agradeço a generosidade do Sr. Moretti, mas estou determinada a terminar meu diploma inteiramente pelo meu próprio esforço. Por favor, realoque essa bolsa para um estudante que realmente precise de apoio financeiro. Assim, seu grande gesto romântico foi reduzido a uma piada. Ele era bilionário, mas todo o dinheiro dele não podia comprar de volta a ex-esposa. No dia da formatura, o céu de Londres estava de um azul brilhante inacreditável, e um sol puro inundava o gramado do campus. Segurando meu diploma e vestindo a beca e o chapéu, sorri radiante para as fotos com a vovó e Léo. Meu futuro parecia completamente aberto, brilhante e lindo. As pessoas que deixei para trás receberam o que mereciam. As dívidas de jogo de Helena acabaram sendo um poço sem fundo, e o dinheiro do silêncio que ela extorquiu de Adrian se esgotou em poucas semanas. Agiotas acabaram encontrando-a, forçando-a a fugir para se esconder, sua vida reduzida a viver em cantos escuros e sombras. Ela até conseguiu rastrear minhas informações de contato uma vez, chorando ao telefone e implorando por dinheiro, jurando que faria absolutamente qualquer coisa em troca. Eu a bloqueei instantaneamente. De que me serviam as promessas dela? Depois da minha rejeição final, Julian desmoronou completamente. Ele se afastou de todas as responsabilidades dentro da família Volkov e começou a beber até ficar anestesiado todos os dias para tentar suportar a dor. A última vez que o vi foi numa noite de chuva torrencial. Ele ficou do lado de fora do meu prédio de apartamentos até o amanhecer. Depois foi embora e nunca mais o vi. O escândalo público de Adrian lhe custou caro. Após sua traição causar uma ruptura total entre as famílias Moretti e Volkov, o negócio da família sofreu um golpe devastador. Levou anos para reconstruir, mas a antiga glória nunca voltou. Alguns meses depois, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Bella, eu estava errado. Apaguei sem nem clicar para abrir. Alguns anos depois, obtive meu mestrado e consegui uma posição fantástica em uma empresa de design altamente prestigiada em Londres. Léo tinha oficialmente se tornado meu namorado. Ele era incrivelmente gentil, atencioso e respeitoso. Lembrava meu aniversário, planejava surpresas lindas e nunca me pressionava a nada. Ele celebrava cada uma das minhas conquistas, por menores que fossem. Ele me mostrou como era estar em um relacionamento bom e saudável, um que fosse leve, caloroso e nunca exigente. Numa tarde linda e ensolarada, ele se ajoelhou bem na minha frente, segurando um anel deslumbrante. Olhei nos olhos sinceros e amorosos dele e sorri. Sim. A vovó aplaudiu e comemorou, o rosto brilhando de alegria. A luz quente do sol entrava pela janela, nos envolvendo. Tudo estava exatamente como deveria ser. Fim, que Deus te abençoe.